Olá a todos, eu sou o treinador Zeca Ferreira e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Nós teremos um confronto Grêmio e Novo Hamburgo. Esse confronto é bastante interessante porque durante a semana nós já tivemos uma prévia do que pode vir a ser esse confronto. Claro que o Novo Hamburgo ele atuou de uma maneira muito específica, assim, com o regulamento embaixo do braço, como se diz, quando o resultado paralelo, especialmente o jogo entre Juventude e Esportivo, quando esse resultado paralelo lhe favorecia, ele tratou de se defender. E quando esse resultado paralelo lhe deixava fora da próxima fase da competição, tentou atacar um pouco mais o Grêmio, né? Então foi interessante a gente analisar esses dois comportamentos bem distintos que a equipe do Márcio Nunes apresentou durante esse confronto com o Grêmio. Interessante também dizer que o Márcio foi muito hábil, porque o Novo Hamburgo realmente mudou de figura desde que ele assumiu o comando, e isso aconteceu em pouco tempo de treino, num intervalo muito curto. E quem trabalha com futebol sabe o quanto é difícil, no intervalo de tempo bastante curto, conseguir implantar uma filosofia, conseguir fazer com que os atletas entendam o que ele está pedindo, né? Ele foi bastante hábil na condução do grupo e na condução da situação como um todo. O Grêmio jogou com o segundo time, com os reservas, embora mesmo o segundo time do Grêmio tenha muita qualidade, seja composto por jogadores de muita qualidade. O que vai mudar para o segundo jogo? No segundo jogo jogarão os titulares, o próprio treinador do Grêmio já deixou isso bem claro, que vai a campo com a sua força máxima, nas palavras dele, acabou a moleza, né, para todo mundo, e numa semifinal não poderia ser diferente. Então esse time ele entra em campo muito mais descansado em relação ao Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo até por questões estruturais e porque jogava esse cruzamento da última quarta-feira, esse jogo da última quarta-feira contra o próprio Grêmio, ele jogava de certa forma a sua vida na competição. Ele não poderia se dar o luxo de poupar nenhum jogador, porque poderia vir a ficar fora do restante do Campeonato Gaúcho. Então esse é outro aspecto assim importante, além da qualidade do time principal do Grêmio, também o fato desses atletas estarem nesse momento extremamente descansados, ou bem mais descansados e recuperados em relação ao seu adversário, que com um intervalo aí de 3 ou 4 dias, de quarta para esse final de semana, já vai ter que entrar em campo de novo para outra decisão. Mas enfim, reta final de campeonato é desse jeito, quem chega paga o ônus de ter uma recuperação menor, mas com certeza prefere estar nessa situação a estar fora dessa disputa, isso falando em relação ao Novo Hamburgo. E do outro lado nós temos o confronto entre Internacional e Esportivo. Primeiro eu gostaria de saudar também essa classificação de Esportivo, que já segurou o título do interior e mostra o quanto é importante a continuidade de um trabalho. O Carlos Moraes, junto com a sua comissão técnica, o professor Gustavo Corrêa na preparação física também, eles vêm trabalhando com o esportivo desde o acesso, então eles já têm um total conhecimento da situação do clube, da estrutura do clube, da cultura do clube, inclusive, e foram vitoriosos no acesso, obtiveram esse acesso, e agora na disputa da primeira divisão, com a manutenção da comissão técnica, o trabalho não precisou iniciar do zero. Eu sempre torço pela continuidade dos trabalhos, porque é uma cultura que dentro do futebol brasileiro nós precisamos mexer, nós precisamos mudar essa questão da mudança, e aí peço licença pela redundância, né? Mas nós precisamos ser mais constantes. A direção, quando contrata uma comissão técnica, está optando também por uma filosofia de trabalho. E eu fico muito contente quando essa filosofia de trabalho frutifica, porque isso fortalece a causa da continuidade de um trabalho dentro do clube. Isso não acontece só no interior do Rio Grande do Sul, isso acontece em todos os níveis de futebol. Todos aqueles clubes que tiveram que conseguiram manter uma sequência, que tiveram a paciência e a perseverança de manter uma sequência de trabalho, invariavelmente colhendo resultados. E do outro lado, o Internacional que aí sim houve uma ruptura, e depois acredito, de 3 ou 4 temporadas que o Odair Hellmann esteve à frente do Inter, chegou o Kudê, e aí precisou passar por todo um processo de ruptura, porque vem com uma forma de jogar completamente diferente daquela que vinha sendo aplicada pelo Internacional até então. O que aconteceu de interessante nessa temporada? Eu destaco 2 fatos.
Primeiro que o Inter ele precisou iniciar a temporada competitiva já com dois, naquela fase de pré-Libertadores, já com dois cruzamentos que podiam tirar o Internacional da própria Libertadores, da própria fase de grupo da Libertadores. Então ele já começou o ano jogando duas decisões que poderiam impactar negativamente todo o restante do calendário se o Inter venha a ficar fora da fase de grupo da Libertadores, como eu citei há pouco. O que isso tem de concreto? Que sem exercitar um modelo de jogo em tempo adequado, e aí de novo nós caímos na questão do tempo, o Internacional já precisou passar por duas decisões. Feito isso, e onde teoricamente teria mais tempo para treinar e o Kudê aplicar melhor suas ideias e o grupo de atletas também assimilar melhor essas ideias, veio a pandemia. Então esses dois fatores unidos jogaram muito contra quem estava começando um trabalho, que no caso era o Internacional, capitaneado, comandado aí pelo Kudê, que eu acredito que vem com uma filosofia de jogo diferente em relação ao que vinha acontecendo até pouco tempo atrás aí dentro do Internacional, dentro de campo, tá? Da maneira de jogar, uma ruptura quase que total em relação à maneira de jogar. Mas eu acreditava que ia evoluir, só que agora teve que praticamente começar do zero. E são os percalços, e como eu falei, são duas situações atípicas, a pré-Libertadores e a pandemia, que acabaram em dois momentos diferentes, meio que brecando, fazendo com que o Inter desviasse um pouquinho a rota daquilo que tinha como planejamento inicial. Espero que o Inter dê sequência ao trabalho que vem sendo implantado agora, que na continuidade da temporada eu acredito sim que esse time pode render bastante. Então vamos aguardar essas duas semifinais e esperar, temos pelo menos a possibilidade de ter uma final com dois clubes do interior, uma final de Campeonato Gaúcho, visto que o Caxias já é um dos finalistas. Agora o vencedor desse segundo turno enfrentará o Caxias na grande final do Gauchão. Uma final do interior seria bem bacana, embora eu acho que as probabilidades são poucas, não são muito grandes, pelo menos essa é a minha opinião, tá certo? Um grande abraço a todos, uma boa reta final de Gauchão para todos que acompanham o futebol e até a próxima. I just want a bag, like an old lady. I'm backwoods smoking, I don't own papers, pass that 808. That don't shake her. Oh, bitch, you know I'm grinding like a pro skater. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore.